E vem conferir a crítica do filme O Resgate 2. E chegou na Netflix o filme O Resgate 2. E em 2020 chegava na Netflix o filme O Resgate. E O Resgate foi um filme que me impressionou muito e impressionou todo mundo que assistiu na época que ele foi lançado. Um momento onde todo mundo estava preso em casa e estava com vontade de assistir coisas novas. Não sabia qual seria o próximo dia. E quando chegou O Resgate, ele trouxe essa ideia de um filme de ação que você veria no cinema. O filme foi tão bom, chamou tanta atenção, que eu lembro que na época que o filme saiu, saíram vários filmes de bastidores que a própria Netflix divulgou, mostrando como as cenas de ação foram feitas, com poucos cortes, com uma grande sequência de ação que chamava a atenção. E o filme inteiro consegue ter essas sequências de ação, onde são ações bem feitas, com poucos cortes, bem coreografadas, assim como acontece nos filmes de ação modernos, como por exemplo John Wick. Quando você pega filmes de ação com essa temática, com essa ideia de poucos cortes na sequência de ação, bem filmados, que te colocam numa ação, que realmente fazem parecer que é uma ação real, que tiram o seu fôlego, John Wick é um exemplo. E O Resgate entrou nessa lista. Então quando você chega no Resgate 2, o povo, a pessoa que vai assistir o filme, espera uma repetição disso. Uma repetição de uma boa sequência de ação, uma repetição com um bom protagonista, porque eu acho que o Chris Hemsworth, apesar de não ser o melhor ator do mundo, ele é um ator carismático, ele consegue passar esse carisma pro personagem, você espera ver isso como uma história que vai ser funcional. E eu acho que O Resgate 2, você pode dividir em duas partes. A primeira parte do filme, que eu acho sensacional, um filme de ação incrível, e a segunda parte do filme, que é uma sequência de ação, um filme de ação completamente genérico. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu vou entrar um pouco mais na crítica para falar sobre isso. O começo do filme, ele tenta abordar como terminou o Resgate 1, mostrando as consequências daquilo na vida do Tyler. Então a gente vê como que ele está se recuperando, a gente vê que ele está tendo problemas físicos por causa daquilo, inclusive tem uma sequência inicial que me incomoda um pouco, porque falam que ele vai ter problema físico e que ele nunca mais vai conseguir voltar a se locomover direito. Corta a cena, o Idris Elba aparece, já convida ele para fazer um novo resgate e todos os problemas físicos dele simplesmente desaparecem. Mas tudo bem, é uma coisa que eu acho que, mesmo que em um filme de ação e tem que ter uma suspensão de descrença em várias coisas, eu acredito que quando você apresenta alguns elementos, você precisa utilizar um pouco melhor. Ou você não apresenta isso, ou mostra que ele só tá um tempo parado, que ele vai se recuperar. E aí depois eles estabelecem bem quem vão ser os inimigos, quem vai ser os vilões, e estabelecem uma temática muito presente no filme, que é a temática de família. A ideia de como a família é importante e como a gente vai brigar com a partir daí pela sua família. Eu acho que no começo eles até trabalham isso bem, mas na segunda metade do filme eu acho que isso trabalha muito mal, inclusive atrapalha o filme. Mas depois disso, aí ele contrata o Chris Hemsworth e a partir daí o personagem dele, que é o Tyler, ele vai resgatar. E aí é que o filme brilha de vez. Tem 25 minutos seguidos de ação nesse filme, onde eles são feitos de plano sequência. Plano sequência é quando a ideia do plano sequência é quando você pega uma câmera e você faz uma cena inteira sem ter um corte na cena. E eles fazem isso por 25 minutos. Obviamente, os cortes na cena acontecem, mas eles utilizam técnicas para você que está assistindo o filme não perceber como isso acontece. É mais ou menos o que fizeram no filme 1917, filme que ele é feito inteiro em plano sequência. Obviamente, o filme tem vários cortes. Cortes onde quando se passa na frente de uma parede, cortes quando alguém passa na frente da câmera, cortes com os dublês no fundo tirando sua atenção. E o 1917 faz isso, e nessa sequência de 25 minutos isso também acontece. O filme tira sua atenção com as cores do fundo, tira sua atenção com várias coisas acontecendo em tela, para realmente você não perceber quando eles forem fazer um corte. O corte é tão simples, ele é tão pequeno que você não vai perceber. Uma hora ou outra ele fica bem evidente, mas ele não vai tentar te mostrar para ter esse plano sequência, essa sensação. E são 25 minutos, de novo, fantásticos em todos os sentidos. Como a ação vai escalonando, como em nenhum momento eles param, como você sente aquilo, como aquilo é natural e como até parece que não é algo irreal em alguns momentos, apesar de ser algo irreal. É bem feito, é bem coreografado, é bonito de se ver, é criativo e é o que eu esperava de um resgate. É como você sempre fala, quando você faz uma coisa muito incrível, quando você chega, como o resgate no primeiro filme, a sequência de ação, quando você chega no segundo filme, é normal você esperar que o público vai querer um passo à frente, ele vai querer um pouco a mais, o público sempre vai querer mais, ele não vai querer o mesmo, ele quer mais, ele quer aquela sensação mais. Então, eu acho que nesse
nesse ponto eles conseguem passar isso, na ação, nos personagens e como eles trabalham a dinâmica, o medo, através da sequência inteira, que começa na prisão e que termina até o momento onde eles pegam um avião. Que sequência fantástica. Mas como eu falei, o filme é dividido em duas partes. Até o momento que termina essa sequência, que mais ou menos vai faltar ainda 1h05, 1h10 de filme, o filme tá funcionando perfeitamente bem. Ele tá realmente sendo um excelente filme de ação, como eu esperava. Mas a segunda metade, aí é que vive o problema. Parece que o diretor do primeiro filme, ele dirigiu até esse momento do filme, e daí ele falou, bom, meu contrato vai até aqui, eu fiz a minha sequência de ação que eu prometi pra vocês, e agora dá a direção pra qualquer outro cara. E deram pro outro cara, porque é um filme completamente diferente. Ele parece um filme completamente genérico e esquecível da Netflix, que na verdade até gera um desinteresse. Se até a parte que acaba essa sequência de ação, do plano sequência, eu tava empolgado, eu tava investido, eu queria ver mais do filme, no final do filme eu tava meio que mexendo no celular, sem muito interesse no que tava acontecendo, porque o filme realmente cai muito de qualidade. Cai muito por vários motivos. Primeiro, por causa dessa ideia da família que eu falei. Desde o começo do filme, eles falam muito da ideia de família, tanto pros vilões, como pro Tyler e pra sua família. Eles querem fazer um contraponto, como que o grande vilão do filme, ele se preocupa mais com a família do que o Tyler, que depois perdeu o filho. Isso é uma ideia que não funciona tão bem, eles não trabalham bem essa ideia no filme. Inclusive, tem outros filmes que trabalharam essa ideia de família de uma forma muito mais interessante. Outro problema seria o Sandro, um personagem que ele é presente no filme, você deveria se preocupar com ele, mas ele é tão chato, ele é tão irritante, que você não torce pra ele viver, você torce pra ele morrer. E na parte que existe a filha do casal, ela também é muito pouco participativa pra você criar uma relação. Então essa parte do resgate mesmo, você não se importa tanto com eles. Nessa parte de dramática, essa parte que a história tenta entrar um pouco mais dentro do filme, eu acho que ela fica genérica, esquecível, e tem alguns assuntos que eles não trabalham também. E o mesmo vale pros vilões. Eu acho que hoje em dia o cinema, ele não aceita mais tão bem filmes de ação onde os vilões são sem muitas características. Não aceitam vilões que quando você assiste eles são só estereótipos do que querem fazer pra eles. Você espera um pouquinho mais. Eu acho que esse é outro ponto. Poderiam colocar vilões mais interessantes, vilões com mais camadas. Até nessa discussão de família, que eu falei que é um contraponto do Tyler com o vilão principal, eu acho que poderia, de modo geral, ter brincado mais com isso. E além disso, a sequência de ação nenhuma supera o começo do filme. Tem bons momentos de ação, um ou outro funciona bem, não é nada ruim, mas mesmo assim vocês voltam, parece que virou um filme de ação genérico, e aí o filme termina. Inclusive é um filme que se estabelece para mais franquias, é um filme que começa para ter mais filmes da franquia, é o que a Netflix quer. A Netflix quer ter mais filmes a partir daqui. Concluindo, O Resgate 2 tem um começo fantástico e uma segunda metade bem fraca, mas é um filme que vale a pena ser assistido. É um filme que eu acho que se estivesse no cinema, eu até repensaria se valeria a pena O Resgate 2. Mas na Netflix, na forma como o streaming entrega, eu acho que ele vale a pena. O começo é muito bom, e é um filme fantástico de ação até a metade. A segunda metade, ela não é uma segunda metade ruim, mas os assuntos não são tão bem trabalhados, e eu acho que até a ação cai um pouco de qualidade. Mas ainda é um filme que consegue gerar sim um bom entretenimento. É um filme que ainda continua com uma qualidade alta, apesar de ao longo do filme a qualidade dele ir caindo bastante. E por isso que eu fecho o filme O Resgate 2 com uma nota 7 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do Resgate 2? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.